Querido, seja bem-vindo à Embaixada do Reino de Deus essa manhã. Que o Senhor te abençoe. Eu quero fazer uma oração por você. Sei que essa é uma manhã muito especial. Todas as pessoas que estão nos visitando hoje pela primeira vez, desejo do nosso coração é que você se sinta em casa no nosso meio. Nós somos uma grande família e queremos estar ao seu lado para poder estender a mão, orar, te ajudar, estar junto com você em tudo que você precisar. Pode contar conosco sempre, sempre e sempre. Amém? Quero orar por você, feche seus olhos. Pai, essa manhã te damos graças por uma manhã tão linda, tão especial. Começamos mais uma semana na tua presença. Senhor, essa é a forma de começar. A primícia, o primeiro dia, é entregue e consagrado ao Senhor. Isso significa que toda semana será consagrada a Ti. Faz dessa semana uma semana de vitória, uma semana de conquista, uma semana de alcançar coisas grandes da parte do Senhor. Queremos te agradecer por essa manhã especial, que estamos encerrando um propósito de 40 dias de fé e milagres. E eu sei que o Senhor fez grandes coisas, mas hoje, nesse dia, será selado toda oração, todo jejum, toda leitura, toda meditação, tudo aquilo que nós vivemos e passamos em cultos, em adoração e em celebração nesses 40 dias. Sabemos que a partir de hoje haverá uma colheita, haverá um mover de milagres, sinais, prodígios e maravilhas. Te agradecemos por tudo e profetizamos uma semana de vitória, em nome de Jesus. Quem concorda, diga amém e amém. Glória a Deus. Querido, você pode sentar, fique à vontade. Quem aqui participou dos 40 dias de fé e milagre, diga eu. Glória a Deus, glória a Deus. Nós ouvimos tantos testemunhos, tantos milagres, nós ouvimos tantas coisas assim extraordinárias, ações e intervenções de Deus. Eu poderia fazer desse culto um culto de testemunhos e ficar aqui a manhã inteira contando um testemunho atrás do outro, mas eu quero te dizer algo, que muitos foram os que aconteceram, mas serão os que vão acontecer hoje e a partir de hoje. Deus visitará sua casa e sua família. Será um tempo sobrenatural de cura, de restauração, de restituição, de honra. Será um tempo de prosperidade, será um tempo de viver coisas grandes da parte de Deus. Amém? Glória a Deus. Antes de pregar, está aqui nosso vereador, Cacá. Fica em pé, Cacá, por gentileza. Eu quero falar algo sobre o Cacá. O Cacá é vereador na cidade. Desde o ano passado, ele e sua esposa, senta comigo e minha esposa, frequentemente. E eles frequentam a igreja. E esses dias atrás, o Cacá me disse uma coisa. Ele falou, pastor, a gente está constrangido de se tornar membro da igreja, porque é um ano de eleição e as pessoas vão dizer que a gente é oportunista. Eu quero dizer diante de toda a igreja que aqui está um homem honrado, aqui está um homem correto, aqui está um cristão de verdade. E você é bem-vindo nessa igreja, porque a gente sabe que você está aqui, porque você ama e serve a Deus, não de hoje, de muito tempo, e não por nenhum interesse político. Seja bem-vindo no nosso meio. Deus te abençoe muito. Quem concorda com isso, aplauda. Obrigado. Achei muito ético, muito bonito isso, né?
Enquanto tem tanta gente aproveitadora, a gente ainda tem muitos políticos honrados. Graças a Deus. Querido, imagina sobre o que eu vou falar hoje. Fé. Não tem outra coisa para falar. Mas eu quero falar sobre algo hoje, o poder da fé. Você precisa entender o poder que está dentro de você. Diga, dentro de mim existe uma fé. Não importa se pequena ou grande. Dentro de mim existe um poder. Você precisa entender isso. A Bíblia diz que Deus colocou uma porção de fé em cada pessoa. Então, dentro de nós temos a responsabilidade de fazer a fé crescer. E isso fizemos nesses 40 dias. A sua fé hoje não é a mesma de 40 dias atrás. Ela está em outro nível, em outro patamar. E você tem que continuar cultivando isso, porque ela é como uma semente de mostarda pequenininha, que se cultivada, regada, cuidada, se torna uma árvore muito grande com muitos frutos. E essa fé que você está cultivando, ela é um poder dentro de você. Olha a definição de fé. Hebreus 11:1. A fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos concretos que não se vê. Eu gosto muito de dizer que a fé é visualizar o milagre antes que seus olhos possam enxergar. Só que você visualiza em um nível tão extraordinário que ela se torna um fato, que ela se torna o quê? Realidade. Diga, fé é criar uma realidade dentro de mim, a ponto de eu ver antes que os meus olhos enxerguem. Meu Deus, isso é a definição de fé. Sabe o que isso significa? Que você pode criar qualquer realidade. Você pode criar uma realidade futura. Você pode criar uma realidade no seu futuro que ainda os seus olhos não conseguiram ver hoje. E há um poder extraordinário na fé. E eu quero falar sobre 3 poderes da fé. O primeiro poder da fé é o poder de gerar o sobrenatural. Romanos capítulo 4, versículo 7 diz assim, como está escrito: por pai de muitas nações te constituí. Está falando de Abraão. Perante aquele no qual creu, perante aquele que foi chamado pai da fé. O Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que não existem. Meu Deus do céu. Diga, fé. Com a fé eu posso chamar à existência o que ainda não existe. Isso é o poder da fé. Quem está curado? Quem está curado? Você achou que eu ia perguntar quem está doente? Não, quem está curado. Você está entendendo a minha pergunta ou não está? Tá, vou desenhar minha pergunta. Quem está doente? Levanta a mão. Não, mentira, né? Ninguém aqui está doente, está de brincadeira? Quem está com uma enfermidade, levanta a mão e diga: pela fé, eu chamo a existência a cura agora. Quem está curado? Consegue entender isso ou não? Quem está próspero? É quem está endividado com um problema financeiro, chama a existência a prosperidade antes dela existir, e ela passa a existir. Você pode chamar a existência a cura, a prosperidade, a libertação, a salvação. Diga, o poder da fé gera o sobrenatural. O livro de Hebreus, o capítulo 11, ele é conhecido como a galeria dos heróis da fé. Lá está Moisés, que diz para o mar abrir, e o mar abriu, e eles passaram a pé. Lá está Gideão,
que com 300 guerreiros vence mais de 140 mil guerreiros. Ali existem homens como Davi, Abraão, Isaque, Jacó. Ali existe Noé. Ali existem homens como Jefté. Ou seja, homens que chamaram à existência coisas que não existiam, como se elas já existissem. Se você está doente, visualize, creia, encha-se de fé e veja você curado. Chame à existência o que não existe, como se já existisse. Será que você está entendendo o que eu estou pregando, sim ou não? O poder da fé que está dentro de você, ele tem o poder de gerar o sobrenatural. Segundo, o poder da fé que está dentro de você, ele tem o poder de gerar a prosperidade. Ele tem o poder de te prosperar. E quando eu falo prosperar, querido, eu estou falando de finanças, sim, mas não só sobre isso. Eu estou falando sobre prosperar. E prosperar é você ter todas as suas necessidades supridas em todas as áreas da sua vida. Não adianta você ter muito dinheiro e perder sua família. Não adianta ter um lindo casamento e perder os seus filhos. Não adianta ter um belo casamento e vocês serem estéreis e não terem filhos. Não adianta você ter uma família linda e ser endividado. Não adianta ter uma família linda, ter muito dinheiro e ser uma pessoa doente com decreto de morte. Não adianta ter saúde se você não pode pagar as suas contas, ou se você não tem uma família. Ou seja, quando a gente fala de prosperidade, a gente está falando de você ser próspero em todas as áreas da sua vida. Isso é prosperidade. Olha o que diz Deuteronômio capítulo 8, versículo 17. Não digas, pois, no teu coração, a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirir riquezas. Meu Deus, alguém está entendendo isso? Levanta a tua mão bem alto e diga: meu Deus, pela fé, pela minha fé, me dá poder para adquirir riquezas. Meu Deus, quem está entendendo isso, pelo amor de Deus, celebra. O poder da fé dentro de você, ele te leva a prosperar. Por quê? Porque a fé, ela destrói a dúvida. É uma fé sem dúvida. É uma fé que te leva a ver, te leva a crer, te leva a confiar, te leva a ter certeza. Fé é certeza, convicção. Diga, fé é certeza e convicção. Ou seja, o poder da fé, ele elimina a dúvida. Ele elimina a dúvida sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. Ele elimina a dúvida sobre o seu trabalho, sobre as suas finanças, sobre o seu ministério, sobre a sua saúde, sobre todas as áreas da sua vida. O poder da fé dentro de você, ele gera algo. Confiança para cumprir princípios. Quando você cumpre princípios, você prospera. Quando você burla princípios, você vive a consequência da destruição. Por que eu estou passando isso? Porque você escolheu não cumprir algum princípio. Cumpra o princípio de amar, honrar e respeitar a sua esposa. Você não vai ter problema no teu casamento. Descumpra esse princípio, você vai perder o seu casamento. Cumpra o princípio da honestidade, da fidelidade. Deus vai te prosperar no seu trabalho. Descumpra o princípio e seja um traidor, seja uma pessoa desonesta. Você vai viver a ruína no seu trabalho. A fé, o poder da fé, te leva a ter ousadia para cumprir princípios. Às vezes cumprir princípios não é fácil. Às vezes, para cumprir um princípio, aparentemente naquele momento nós perdemos alguma coisa.
Mas é melhor perder alguma coisa cumprindo um princípio, sabendo que aquilo vai nos prosperar, do que manter ou ganhar algo fora do princípio que você sabe que lá na frente sofrerá desgraça e destruição. Então a fé te dá ousadia para você cumprir princípios. E quando você cumpre princípios, você prospera. Fé para ter ousadia. Ah, isso é importante. Alguém quer prosperar aqui? Sim ou não? Sim ou não? Sim ou não? Filho, prosperidade está ligada a uma coisa chamada fé, que te leva a cumprir princípios e gera ousadia. Aquele que tem fé, age. Paulo diz a Tiago: me mostra a tua fé sem nenhuma ação, que com as minhas ações eu te mostrarei o tamanho da minha fé. Não adianta dizer que você tem fé e fica sentado. Não, eu tenho tanta fé que você vai ver. Vou ficar sentado aqui e vai acontecer nada. Aquela pessoa que tem fé, ela é ousada. Ousada para agir, ousada para se mover, ousada para ir, para fazer, para realizar, porque ela crê que pela fé o Senhor já deu a ela vitória. Existem 3 grandes poderes da fé. A fé que te leva a prosperar. Existe a fé que te leva a alcançar o sobrenatural. Agora existe um terceiro poder da fé. E esse terceiro poder da fé é o maior e é o mais importante de todos. A fé te dá poder para ser salvo. Para alcançar salvação. Alguém humanamente teria capacidade para alcançar a salvação? Não. Nada que você fizer te tornará digno de ser salvo. Você pode andar a pé daqui a Recife. Você pode entregar todos os seus bens e distribuir aos pobres. Você pode fazer o que você quiser. Nada te capacitará. Nada te habilitará para ser salvo. Romanos capítulo 10, versículo 9 diz assim: a saber, se com a sua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração ter fé, crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Qual é a condição da salvação? Crer. Diga crer. Pastor, peraí, eu faço um monte de coisa errada. Quer dizer que se eu crer em Jesus agora, eu vou ser salvo? Sim. Sim. Olha só o versículo 10. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pastor, sabe uma coisa que eu acho estranha nos crentes? É que a gente conhece a pessoa, uma vida errada, fazendo tudo errado, e de repente ele aparece e diz: virei crente, agora eu sou salvo. Não, você não é salvo porque você virou crente. Você é salvo porque você entendeu uma coisa: que tudo que você fizer não te dá condições de ser salvo. E a salvação é pela fé. É a fé que te capacita a ser salvo. E aí eu vou te explicar. Jesus está na cruz sendo crucificado. Do lado tinha um ladrão. Do outro lado tinha outro ladrão. Um ladrão diz: Senhor, lembra de mim quando o Senhor entrar no teu reino. O que ele estava dizendo? Eu creio que você é Jesus, o Cristo, o Messias, o Salvador, o Filho de Deus. Eu creio em ti. Aquele ladrão que estava morrendo pelos pecados dele, diz: eu creio em ti. Olha a resposta de Jesus: hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Jesus não olhou para ele e disse: ih, filho, dançou, já foi. Tu está morrendo aí porque está em pecado, cara. Ó. Quem não rezou na vida, rezar na morte não adianta não, filho. Resolve sim, resolve sim. Porque crer em mim é o que te habilita a ser salvo. E se você está crendo em mim, pecador, então você será salvo agora. Consegue entender isso? Que eu e você somos salvos pelo poder da fé, pelo poder de crer. E eu e você somos salvos não pelo que fazemos, mas somos salvos por aquilo que Jesus fez. Foi o que Jesus fez na cruz do Calvário, morrendo e ressuscitando, e com o sangue dele pagou os meus e os seus pecados, e por isso somos salvos. Por aquilo que ele fez e não pelo que fazemos. A nós cabe somente uma coisa, o quê? Crer. Esse é o poder da fé. O poder da fé te dá uma casa, um apartamento na Atlântica. O poder da fé te dá um casamento lindo. O poder da fé faz com que a estéril venha ter filhos. O poder da fé cura você de qualquer enfermidade. O poder da fé faz a montanha sair daqui e lançar dentro d'água. O poder da fé destrava a sua vida, prospera a sua vida. O poder da fé liberta. Nada disso se compara ao poder da fé te dar salvação. Porque a salvação, Jesus prometeu, te darei uma vida abundante nessa terra e no final dela, uma vida eterna na minha presença nos céus. Então o poder da fé pode fazer muita coisa, mas nada se compara ao poder da fé que gera salvação. Pela fé, naquilo que Jesus fez, você é salvo e você se torna filho de Deus. João capítulo 1, versículo 12. Mas a todos, a quantos? A quantos? Mas a todos quanto o receberam Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, creu nele, deu-lhes o poder de serem feitos. Lê comigo, me ajuda. Deu-lhes o poder de serem feitos, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Ei, olha para mim. Todos nós fomos criados por Deus. Amém? Então todos nós somos o quê? Criaturas de Deus. Somente aqueles que pela fé creem em Jesus e o recebem, que se torna filho de Deus. Então a afirmação, todos somos filhos de Deus, está errada. Todos somos criaturas de Deus. Mas aqueles que pela fé creem em Jesus e recebem a Jesus, como eu li antes, crê no seu coração e confessa com a sua boca, esses sim se tornam filhos de Deus. Temos criaturas de Deus e alguns filhos, porque alguns usaram a fé para crer em Jesus, que Ele morreu, que Ele ressuscitou, que Ele ocupou o meu lugar. E eu acho esse versículo poderoso. Quero terminar com isso. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, está falando de Jesus. Aquele que não conheceu pecado, aquele que nunca pecou, Jesus nunca pecou, se fez pecado por nós. Como assim? Só morria na cruz quem era condenado por um pecado. E ele se fez pecado, ele foi condenado e foi crucificado, para que nele, Jesus, nós fôssemos feitos justiça de Deus. O que é justiça? Aqueles que não têm pecado. Então, se não temos pecado, somos salvos. Meu Deus, você está entendendo isso? Sim ou não? Sim ou não? Sabe o que é?
Jesus veio e disse assim: quantos pecados você tem? Tá, me dá todos eles aqui. Eu vou levar sobre mim. Agora, a minha santidade de não ter pecado, eu vou colocar em você. Então, quando Deus olhar para você, te verá sem pecado. E você será salvo. E poderá se tornar filho de Deus por adoção. Você vai ter uma vida abundante nessa terra. E quando terminar, você não conhecerá a segunda morte. Você conhecerá a vida eterna com Deus. Esse é o poder da fé. O poder da fé, ele gera o sobrenatural. O poder da fé, ele te prospera. Ah, mas acima de tudo, o poder da fé, ele te dá o poder de ser salvo. E como somos salvos? Quando cremos nele, quando recebemos ele, quando confessamos com a nossa boca. E quando fazemos isso, ele tira os nossos pecados e leva sobre ele, coloca na cruz e derrama o sangue dele. E o sangue dele paga os nossos pecados. E agora já não temos pecados. E aí Deus olha para nós e por isso somos salvos. Mas a partir desse dia tem que acontecer o que Jesus falou para várias pessoas na Bíblia. Agora vai e não peque mais. Como humanos, pecamos? Sim, pecamos. Mas pecado na nossa vida, a partir desse momento, é um acidente, não uma prática. Aquele que adulterava, não adultera mais. Aquele que roubava, não rouba mais. Aquele que traía, não trai mais. Aquele que mentia, não mente mais. Um dia você pode dizer uma mentira? Pode. Mas foi um acidente, não é mais a prática do pecado. E aí você se arrepende, se conserta e Jesus apaga esse pecado. Então, quando cremos em Jesus, ele tira os nossos pecados e somos salvos. E a partir daquele dia nós precisamos começar o quê? Uma vida nova.